A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma observada aqui no livro de Lucas, capítulo 19, e alguns versículos. Vamos dar algumas pérolas para os pregadores que estão iniciando. O texto inicia assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O primeiro ponto a ser observado é que antes aqui da história de Zaqueu, no capítulo 18, Jesus está falando com o cego de Jericó. E o texto bíblico fala que o cego de Jericó também estava em Jericó. E como conciliar isso? Aquela Jericó ali do acontecimento do cego foi a Jericó amaldiçoada por Josué. E essa Jericó aqui da história de Zaqueu é Jericó nova, construída por Herodes. Era muito comum entre as duas cidades as caravanas se reunirem para ir em grupos para não serem assaltadas pelo caminho, pois era um caminho um pouco complicado, difícil. Existia muitos salteadores naquela localidade. Então essa Jericó aqui de Zaqueu é a Jericó nova. O nome Jericó significa lugar de odor agradável. Essa Jericó foi construída por Herodes. E o texto continua dizendo: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. O nome Zaqueu significa puro, íntegro, reto, que se desvia do mal. Mas no contexto aqui ele se torna uma verdadeira dor de cabeça. E o texto continua: e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu foi aquele tipo de pessoa que sempre se acostumou a ser olhado de cima para baixo. Isso é difícil. Mas o texto que eu quero frisar com vocês é esse texto aqui, versículo 4. E correndo adiante subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Eu fico imaginando, Zaqueu, ele era um publicano, e entre os discípulos de Jesus havia Mateus e outro discípulo que também era publicano. Eu fico imaginando, eles deviam se conhecer. E naquele momento, ou se conheciam ou já ouviu falar: nossa, um publicano está seguindo a Jesus. E com certeza o vazio na alma de Zaqueu estava batendo muito forte. Ao texto diz: e correndo adiante subiu em uma figueira brava. Aqui não era uma figueira de primeira qualidade, era uma figueira brava. E aquela figueira, ela poderia ser usada para diversas coisas, que vou falar daqui a alguns momentinhos. Mas ela foi usada como um trampolim para ver Jesus. Aquela figueira, todo o corpo daquela figueira poderia se fazer alguns elementos com ela. Por exemplo, com a raiz daquela figueira poderia se fazer tinta. Talvez alguém passava por ali e dizia: que figueira bonita, figueira boa, vou arrancá-la para extrair a raiz para fabricar tinta, para dar uma pintada na minha casa. O tronco dela poderia se construir com ele instrumentos musicais. Talvez alguém passou ali e disse: que figueira boa de fazer uns instrumentos. Poderia também construir móveis com aquele tronco. Talvez alguém pode ter passado: ainda vou passar por aí, vou arrancar ela e vou construir móveis. Poderia também se fazer combustível para queimar alguma coisa, mas também aquele tronco poderia se construir caixões, exatamente isso, caixões para sepultamento de defuntos. Outro ponto a ser observado é as folhas.
As folhas da figueira, elas serviam para remédios, como uma simples disenteria, mas também ela poderia ser usada como uma espécie de superstição. Com as folhas da figueira, eles usavam para uma prática chamada de sicomancia, até deriva do nome do sicômoro. Sicomancia, que consistia em uma arte de adivinhação através da folha. Se caso a folha ela ficasse verde por muito tempo, era um sinal de sim. Mas se caso ela murchasse e viesse a secar, era um sinal de não. Observe que com toda aquela figueira ali poderia se fazer tudo isso: superstições, móveis, instrumentos musicais, combustível, caixões, poderia fazer medicamentos e também superstições. E o fruto da figueira, principalmente do sicômoro, ele, para crescer, ele tinha de ser ferido. Se não me engano, era Amós que era colhedor de sicômoros. Era necessário um trauma, um corte nele para que ele viesse crescer. Isso é uma grande lição para nós. Muitas vezes precisamos de traumas para crescer. E para dar sabor, era necessário subir naquela figueira e passar um óleo nela. Assim, aquela figueira iria pegar sabor. Isso também tem uma lição muito grande. O Espírito Santo, ele dá sabor para nós, porque já nascemos com um caráter afetado pelo pecado de Adão. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.